Assim, eu entendo que o medo tá voltando um pouquinho. O medo aí de quem estuda, o medo de quem é consciente. Existe a possibilidade de alguém soltar uma bomba atômica. Eu, particularmente, não quero que Irã tenha essa tecnologia. Eu, particularmente, não quero que... O mundo não quer, né? Tem gente aí que... Mas aí que tá. Aí, lembra de uma história, saiu há pouco tempo, ficou inclusive famoso, vários veículos de mídia divulgaram que a China comprou por 2 bilhões uma jazida gigantesca de urânio no Brasil. Vocês viram essa história? Sim. Mentira, tá? Isso não aconteceu. E foi amplamente divulgado pela mídia, tá? Como outras coisas que não aconteceram Onde está o urânio no Brasil? Então, a gente tem... O Brasil tem muito urânio, ele tem bastante urânio. Onde está? No próprio Amazonas você tem, que é onde tem uma mineradora, até que é essa história que surgiu, esse caso da China. Então a gente tem bastante, só que até por legislação federal, só a União que pode extrair, pode enriquecer, pode refinar urânio. Só a União pode fazer isso. Entendi. Então nem que a China quisesse, ela poderia estar extraindo daqui. Só que é aí que tem... Sempre, a legislação brasileira, isso é sempre maravilhoso. Você sempre consegue dar um migué, né? Claro. Você sempre consegue olhar para o outro lado. Brasil. Dá um elástico. Isso. O que aconteceu? O que a China fez? A China comprou uma empresa do Peru de extração. Essa empresa do Peru, ela tem direito de extrair. Aqui no Brasil tem uma jazida e eles têm direito de extrair estanho, nióbio e tântalo. Eu falei já disso aí, tá vendo? Até aí, sem problema. O problema é o seguinte, que eles fazem a extração desse minério, fazem um primeiro beneficiamento e o refino acontece no Peru. O problema é que dessa jazida específica, que é estanho, nióbio e tântalo, um resíduo é urânio. Entendi. Você entendeu? Ganha no... Só pra vocês entenderem, tá? Fazer uma bomba, meu mestrado, isso faz 20, lá vai castada anos. Fez bomba. Você fez uma bomba nuclear. Tomou bomba. Eu fiz energia nuclear na USP. Foi justamente na área de energia nuclear na USP. Foi o mestrado que eu fiz. Então a gente acabava vendo esse tipo de coisa e tal. E o pessoal sempre me perguntava, pô, mas você sabe fazer uma bomba? Quando eu falava do meu mestrado. Eu falei, gente, fazer uma bomba é a coisa mais fácil do mundo. Não. Né? Difícil é eu fazer o reator nuclear e controlar e tal. Se eu tenho o material físsil, radioativo, enriquecido, e eu tenho a massa crítica, o que é a massa crítica? Imagina, a massa crítica do urânio é 90% enriquecido, é próximo de 50 quilos. Isso quer dizer que se eu tiver 25 quilos de urânio na minha mão direita e 25 na minha mão esquerda, se eu pegar as duas mãos e unir, pronto, eu tenho uma bomba atômica, ele explode. Tá? Isso que é a massa crítica. Passou 1 grama da massa crítica, ele vai explodir. Então, basicamente... É só juntar. O problema é enriquecer, né? Enriquecer que é aquele projeto Manhattan que os Estados Unidos fez. Isso. E só eles tinham condição disso. Por quê? Então, por que é tão difícil você enriquecer? Ótimo, vamos lá. O que é enriquecer? Tá? Isso a gente faz em mineração para tudo quanto é coisa. Imagina que eu tenho veios de ouro em jazida de quartzo, que você tem. Então você tem o quartzo frágil e o ouro, que ele é dútil, ele é maleável. Então o que eu faço? Eu vou lá e quebro, né? Meto porrada em tudo. A princípio, para quê? Para separar o ouro do quartzo, para libertar o ouro do quartzo. Como são dois materiais muito diferentes, eu posso fazer um enriquecimento manual. Eu vou pegando o ouro e boto aqui, e pego o quartzo e boto lá. Separando, eu vou separando. É tipo uma peneira. Tipo isso. Então imagina que eu tenho essa jazida, onde eu tenho 50% de quartzo e 50% de ouro. Aí eu quebro, vou separando. Só que quando tem um ouro que eu pego e vem um pedacinho de quartzo. E tem um quartzo que eu pego que vem um pouquinho de ouro. Então você não consegue 100%. Mas eu tenho aqui agora a minha montanha de ouro com 90% de ouro. Era 50% na jazida. Agora é 90% depois da separação. Isso é enriquecer. Separar o que você quer do que você não quer. E nesse sentido, Léo, foram lá, bombardearam... Isso é complicado, isso é complicado. Vou explicar por que o urânio é... Vamos lá, por que é complicado? Não, deixa só... Não, eu queria perguntar disso, porque aí bombardearam, aí eles perderam o urânio enriquecido. Quanto tempo leva para enriquecer de novo? Porque, tudo bem, eles estão com problema. Você falou que estavam 2 semanas da bomba. Sim. Tem uma bomba Eles já têm a tecnologia. E agora eles vão demorar quanto tempo? Sim. Porque eles não vão desistir desse projeto. Porque eles precisam das ultracentrífugas e eles precisam comprar equipamentos de outros locais, que aí vai depender. Tempo de importação, dinheiro que eles têm. Então, eu não saberia dizer quanto tempo, mas em tese a tecnologia eles já têm. Só que é muita tecnologia envolvida. Então, até eles adquirirem tudo isso de novo, se foi destruído, leva um tempo. Só que se eles já têm a ciência...
Aqui, assim, mataram alguns cientistas, então a gente imagina que isso vai... Só que eles estão sempre aptos, você vai ter que ficar monitorando esses caras o tempo todo. Exatamente. Não dá mais pra correr disso aí, tá? Quando eu quero separar ouro de quartzo, todo material, eu quero separar 2 materiais. Sim. Quaisquer 2 materiais que tenha qualquer característica diferente, eu consigo separar. Então, no caso, quero separar ferro. Ferro, por exemplo, cobalto, níquel é maravilhoso, porque eles são ferromagnéticos. Eu vou com ímã e separo um do outro. Então, se é cobre, é mais difícil, que eu tenho que usar um agente químico que ele adere ao cobre para separar. É mais difícil. O urânio, particularmente, é difícil. Imagina que eu quero separar... existe o morgado e o alba. Só existem essas 2 pessoas no mundo. Inseparáveis. Tá? Todo mundo no mundo só é morgado ou alba. Certo. E eles vêm numa esteirinha. E eu quero separar. Só assim pra nós andar mesmo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para separar os 2? Usar qualquer característica diferente. Sempre vai existir uma característica diferente entre materiais diferentes? Sim, senão é o mesmo material. Sim. Então, no caso, uma característica fácil que eu percebo dos 2, eu também entro com você, Morgado, é a massa, o peso. Lá vem. Né? Então, Morgado gordinho. é um pouquinho mais pesado que o alba. Coisa Sim. pouca. Certo? Então, eu faço o quê? Na esteira, eu vou botar aqui uma alavanquinha que vai empurrar. Quando ele empurrar o alba, quando o alba é leve, o alba vai ser jogado lá longe, certo? Então ele vai cair num recipiente. O morgado é mais pesado, a mesma força vai jogar ele aqui pertinho. Então eu consigo separar os 2 por massa. É mais ou menos assim que funciona? Isso, Cara, por quê? muito simples. Porque o urânio, eu quero separar, o problema de enriquecer o urânio é que o urânio tem o 2, tem outros, mas basicamente tem o 238 e o 235. 238 é 99,3% do urânio que eu tiro. Eu quero só o 235, que é 0,7%. Só que os 2 são urânios. Os 2 reagem quimicamente iguais. Sim. Os 2 olhando são iguais. Como é que eu separo os 2? Os 2, eles têm uma pequena diferença de massa. Só que essa pequena diferença de massa, por que um chama 235, é o número de partículas, prótons e nêutrons, e o 238 ele tem 3 nêutrons a mais. Só que 3 nêutrons a mais vai dar uma diferença de massa de um pouquinho mais de 1%. Então eu tô querendo separar agora, não é o morgado e o alba, é 2 pessoas que têm quase o mesmo peso. Então a minha alavanca, ela vai ter que ser absurdamente sensível, precisa. Por isso que eu preciso das ultracentrífugas. Por isso que demora tanto o processo, Porque né? é o seguinte... É muito sofisticado esse processo. Por quê? Porque quando eu tô tentando separar mais ou menos como se fosse por gravidade. Vocês já viram filmes espaciais? Sim. Que geralmente a estação espacial ela é rotativa. Exato. Por quê? Pra você ter uma força centrífuga, uma aceleração que vai simular a aceleração da gravidade. Caramba, que loucura. Tá? Então é isso que eu vou fazer na outra centrífuga. Certo. Então eu tô gerando como se fosse uma gravidade ou uma aceleração. No final das contas é perfeitamente análogo à gravidade. Com essa gravidade, o que vai acontecer? O mais pesado é mais puxado. Sim, sim. Então na outra centrífuga, o 238 fica para fora e o 235 fica para dentro. Só que como a diferença de massa é muito pequena, tem que ser uma ultracentrífuga. Sim. A aceleração é gigantesca. Absurda, senão você não separa. E quanto tempo para, por exemplo, para fazer uma bomba, quanto tempo, vamos supor, tem lá material suficiente para fazer essa separação, quanto tempo leva? Então, tempo assim, do processo todo, porque o processo é muito complicado. Desde eu pegar o minério de urânio, que já tem pouco urânio no minério de urânio. Tá. Aí quando eu tiro o urânio, que já é pouco, quando eu tiro o urânio do minério, ainda tirei o urânio, tô com urânio metálico. A maior parte dele, como eu falei, 99,3% é o que eu não quero, o 238. Certo. Né? Aí eu tenho que fazer uma reação para transformar esse urânio em hexafluoreto de urânio, que é um gás. Caramba. Porque na ultracentrífuga eu uso gás para separar. Entendi. Como é que eu vou separar sólido? Você entendeu a dificuldade? E olha só, é uma dificuldade em tudo. Por quê? Porque eu extraí lá 1 quilo de urânio, vamos supor. Aí me sobrou 99, não sei quantos que mais, muito mais, quilos do urânio 238, que eu não quero. Certo. O que eu faço com esse urânio? Já é um problema. O pessoal tava usando como urânio, olha pro pessoal entender, né? Fala assim, eu preciso para ter uma bomba 50 quilos de urânio. Certo. É muito urânio, mas não é. Porque o urânio, ele tem próximo, só para vou usar uma aproximação só para facilitar ou fazer conta de cabeça, tá? O urânio, ele tem uma densidade próximo de 20. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma caixinha desse tamanho, imagina um cubo com 20 centímetros de lado. Tá? Se esse cubo, se todo esse volume de uma caixinha pequenininha, de 20 centímetros de lado, se ele for de água, se o volume for de água, ele pesa 8 quilos. Tá. Se o volume for de urânio, ele pesa 160 quilos. Cacetada. Ninguém aqui levanta, tá?
E você precisa deste volume pequenininho, para ter a bomba, você precisa de 1/3 só desse volume. Caramba. Então dá pro cara entrar com a massa crítica nos 2 bolsos. Putz, e pegar um avião. Por isso que faz esse estrago, né? E se for plutônio, tá? Não são 50 quilos, são 10. Mentira. Aí são 2 pastilhinhas. Tem um cara, não sei se eu posso contar essa história. Pode. Tem uma esfera que ficou conhecida como a esfera demoníaca. Achei que era do dragão. Não. É quase, essa é a demoníaca, não é a do dragão. Isso lá em Los Alamos, nos Estados Unidos, na época do projeto Manhattan, acho que foi em 1944, isso eu não lembro quando foi exatamente, tinha um pesquisador e estava fazendo demonstração para outros pesquisadores com plutônio. Plutônio é uma massa muito pequena para você ter a bomba atômica. E hoje você não precisa nem dessa massa. Porque como que funciona a reação? Eles tentaram também com plutônio, né? Fizeram. Fizeram. As bombas que jogaram no Japão, uma de urânio e outra de plutônio. Nagasaki. O Hiroshima e Nagasaki, a primeira urânio e a segunda plutônio. Eu não sabia. E plutônio é uma massa pequenininha, é um volume pequeniníssimo. A massa pequena é muito menor que o urânio. Então quando você vê aqueles negócios daquelas coisas gigantescas assim... esse é mas tem um mecanismo. Só pra E levar. a bomba de hidrogênio? Então, bomba de hidrogênio, particularmente, não é muito a minha área. Né? Eu sei que eles fazem a bomba de fusão, que aí você precisa de uma energia muito grande da fissão para gerar a fusão. Não é muito a minha área. Que loucura que foi isso, né? Nossa. Foi na época da Guerra Fria, né? Isso. Mas é excepcional. Esse cara de Los Alamos, esse cientista, ele fez uma coisa muito legal. O que os caras desenvolveram hoje para você nem precisar dessa massa crítica? Porque a bomba nuclear acontece como jogar sinuca. Certo. Você pega um nêutron, divide o átomo, que vai jogar mais 2 ou 3 nêutrons, que divide outros átomos, que vai jogar mais 2, 3 nêutrons cada um e divide um monte de átomos. É uma reação em cadeia, muito rápido, muita liberação de energia. Uma bomba é isso, muita energia em pouco tempo, tá? A bomba é isso. Só que, por que eu preciso de 2 a 3 nêutrons por divisão de átomo? Porque nem todo nêutron atinge o outro átomo. Aí os caras falam, peraí, então eu tenho um nêutron sendo jogado para fora. E se eu usar um espelhinho? Se eu refletir esse nêutron? Entendeu? Eu até respondi uma pergunta que um inscrito o seguidor do Benê Barbosa, que é especialista em armas, se vocês conhecem, um seguidor dele falou assim, e no dia que as armas forem lasers, espelho vai ser blindagem? Aí ele pediu pra eu explicar isso. Caramba. Aí eu expliquei, cada tipo de radiação, ele precisa de um espelho diferente. Então os caras usam, por exemplo, espelho de berílio, né? E usam o berílio pros nêutrons que escaparem, voltarem, para ter outra oportunidade de acertar. Então a massa crítica é muito menor hoje para fazer uma bomba. Aí esse cientista em Los Alamos, ele estava mostrando isso para a equipe. Aí ele pegou essa esfera de plutônio e fez um anel de berílio em volta, que era o espelho para retornar os nêutrons. Aí ele estava com a chave de fenda ali controlando para os 2 anéis não se fecharem. E ele ia aproximando os anéis e aí ia medindo a radiação. E isso ele tomando radiação lá, né? E ele medindo a radiação, em tese segura, né? E aí ele tá lá e, de repente, a chave de fenda ela, escapa. E os 2 anéis se juntam. E aí sai um flash, efeito Cherenkov, um flash assim. E esse cara foi até muito bom que ele pega com a mão e separa. Ele salvou todo mundo ali que tava com ele, mas ele morreu. Caramba. Esse cara morreu nessa brincadeira. Lá no projeto Los Manhattan. Alamos. Isso Que aconteceu. loucura. Não separe plutônio em casa. Não faça isso não. Que loucura, hein? A gente acha que as pessoas, assim, são... Isso a gente viu, por exemplo, na pandemia, né? A gente viu anterior, você pegou essa época, na época que começou, por exemplo, o HIV, a gente viu que no geral, assim, as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Exatamente. E mesmo na energia nuclear, tem isso. Por quê? Porque tem a ciência é feita de pessoas. Sim. E além de pessoas, é feito de interesses, né? Então eu faço um sistema de segurança, mas às vezes o sistema de segurança é contra o interesse. Por exemplo, Sim. Olha uma coisa que eu vou falar, aí vocês me dizem se isso é óbvio ou não. Vamos lá. Tá? Então, por exemplo, quem trabalha com radiação, ele usa um dosímetro, que vai tomando radiação junto com você. Sim, para saber quanto você está tomando. Então você tem uma dose anual que você pode tomar, você não pode tomar mais que aquilo. Então eu estou trabalhando o ano inteiro. Vamos supor que a dose anual, vou jogar um número qualquer, é, sei lá, 120 milicurri. Então eu estou tomando 10 no mês de janeiro, 10 no mês de fevereiro. Então eu tomei 120 durante o ano. Tranquilo. Beleza? Se você tomar antes, se você tomar 120 milicurri em 10 meses, você fica 2 meses de férias. Sim. Porque você não pode tomar mais que aquilo. Exatamente. Só que o que acontece? Teve um acidente num lugar que o cara tomou 120 milicurris. Esse é um número qualquer, não foi isso, tá? Tomou 120 milicurris num dia.
Aí o cara, aí falaram assim, ó, você já tomou a dose anual. Agora Então só você ano vai que ficar vem. de férias o ano todo, só volta ano que vem. Mas vocês concordam podia ter que aqui tomar essa radiação distribuída durante um ano é totalmente diferente do que tomar radiação num único dia? Exato, você tomar água do ano inteiro em Num dia. Mas pra ciência tá tudo bem, não. Eu tô dentro do limite. Mas aí é pra ciência ou é pelos interesses de quem trabalha com aquele negócio? Porque a gente acha que a radiação é uma coisa muito distante da gente, não é. Não. A gente usa pra peças de aviação, por exemplo, o tempo todo. A gente faz, por exemplo, radiografia pra analisar uma peça, mas a gente também faz gammagrafia, que a gente usa um material radioativo. A tomografia que você faz. Ressonância. Então, ressonância. Ressonância fica na máquina. Aquela máquina. 2 horas. Aquilo lá.